Olá, gente! Estou gravando esse vídeo agora para falar sobre os 2 anos que eu já moro aqui na Alemanha, na verdade 2 anos e 4 meses, e eu quero contar a você que tem curiosidade sobre morar na Alemanha, qual que é a minha visão, meu sentimento, minha impressão e o meu resumo desses 2 anos morando aqui em Berlim, exatamente. E claro, dei voltas por outras cidades, outras regiões aqui da Alemanha. Posso até fazer um pouco de comparação, sim, em relação a outras regiões. Então, primeiro, deixar muito claro que isso é a minha visão, isso é a minha opinião. Você não precisa concordar, mas vai ser uma referência porque eu vivo aqui. Cheguei em 3 de setembro de 2019, vim para cá com a intenção de ter uma vida nova mesmo, um recomeço, né? Quando a gente chega naquele, acho que depois dos 35 para 40, né? Essa faixa aí, 40 e poucos, é quando a gente começa a pensar sobre se a gente continua naquela mesma vida ou se a gente quer mudar a vida. E foi radical para mim, até porque eu tive um burnout e fui obrigado a pensar mesmo sobre vida nova. E aqui estou, em Berlim. Escolhi Berlim por gostar muito de Berlim e outros fatores, claro, porque eu tinha em vista morar em Madrid, morar em Londres e morar em Berlim. E aí, Berlim por quê? Porque é mais barata, porque tem mais possibilidades de trabalho, de visto. É um país que realmente tem uma economia muito forte, isso eu posso falar, porque até na crise da pandemia eu percebi que as empresas, as pessoas, né, que tiveram seus trabalhos interrompidos, mas que estavam com trabalho fixo, elas receberam a ajuda do governo. Então, assim, realmente é um país de uma economia muito forte. E aí eu já entro na parte, assim, econômica. Por que que eu vejo que a Alemanha é muito forte? Porque eles têm um controle muito grande sobre o que todo mundo faz. Não é uma ditadura, não é isso que eu quero dizer. Mas eles têm um controle. Se você, o que é que você está fazendo? Você está produzindo para o país? Você está estudando? Você está trabalhando? Você trabalha numa área que você realmente conhece? Você trabalha, você tem uma certificação para trabalhar em determinada área? E aí eu já entro em outra parte que para mim já está muito claro assim. Eu não tenho a cidadania europeia, né? Que facilita muito. Quem tem cidadania europeia pode fazer de tudo. E quem não tem, a Alemanha, ela coloca, meio que fecha, né, a possibilidade para tudo, a não ser que seja na área do seu trabalho e se a Alemanha precisar dessa área, de gente para trabalhar nessa área. Tô com meu cachorro aqui, então tô de olho. Tô numa floresta aqui, que é outra coisa que eu falo daqui a pouquinho, que eu gosto muito aqui de Berlim, né? Então, assim, eu tenho que ficar de olho nele, por isso que eu tô avisando aqui. Chibito, como? E aí, gente, eles querem que você trabalhe na área, obviamente, é isso que eu falo do controle. Então, assim, eles não recebem estrangeiros para trabalhar em qualquer área, né? Você tem que ter a não ser que você já venha com um trabalho certo, mas normalmente as oportunidades são na área de TI, que eles precisam muito, na área de enfermagem, que eles precisam muito, e na área de ensino, professores. Eu percebo que principalmente professores para crianças, assim, é como se fosse, eles chamam de creche aqui, né? No Brasil, digamos que sejam aqueles primeiros anos ali, que a gente chama de professor, né, também. Porque aqui tem outra classificação. Mas todas as áreas eles pagam bem, sempre tem trabalho, e inclusive quem não sabe falar o alemão, se for na área de TI, pode trabalhar com inglês. E se for na área de enfermagem e na área de ensino, né? Essa parte aí do Erzieher, né? Que fala que é um pedagogo infantil, que eles chamam aqui. Se a pessoa tivesse interesse, ela pode vir para cá e ficar um período só estudando alemão. Ela vai ter um visto, mas com a intenção de depois trabalhar nessas áreas, fazendo um curso técnico que é praticamente uma faculdade. Até enfermagem é incluída nessa área aí. Então, eu já posso dizer que Bitocom, eu já posso dizer que quem não sabe falar alemão pode vir para cá para aprender o alemão. Eu vim para aprender primeiro. A minha situação foi um pouco assim diferente, porque eu vim para ter um sabático, passar uma temporada mesmo para definir qual a área que eu iria trabalhar.
Até então eu não sabia que era tão fechado assim para outras áreas, que não seja aquela que você tem a formação. Então depois que eu estudei o alemão, eles me deram tipo um recado: você pode trabalhar na sua área. Eu tenho 2 formações, que é de jornalista e também em gerente de projetos, que eu fiz uma especialização antes de vir para cá. Então eu poderia trabalhar nessas áreas. Acabou que eu fiquei no jornalismo, tenho um contrato de freelancer com a Globo, e aí eles me deram visto de correspondente internacional. Então comigo aconteceu dessa forma. Então são muitos caminhos, existem muitos tipos de visto, então por isso que eu vim para cá. Aí eu vou entrar em outra área, que são... Vamos falar da natureza aqui, já que eu estou aqui, né? Então, assim, aqui é uma cidade, Berlim, a Alemanha em tudo, em geral, eu vi que eles sempre preservam muito as áreas verdes, sabe? Então, dentro da cidade de Berlim, a gente tem muito verde, muitas florestas, não são só parques e praças verdes, são florestas. Chibito! Como? São muitas florestas. Então você aproveita a natureza dentro da cidade. Inclusive tem um parque enorme que é o Tiergarten, bem na área turística da cidade, ali do Portão de Brandemburgo, que é um dos maiores da Europa. Então é muito bonito, é muito agradável, tem muita qualidade de vida. Isso é uma parte que eu gosto muito daqui. Chibito! Como? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito daqui da Alemanha em geral, né? Em relação aos alemães, eu percebo... Ei, vou dar um petisco a ele aqui. Oi, valeu. Que aí ele vai ficar vindo por aqui, né? De vez em quando. Como? E fala alemão. Ele atende comando em alemão. Então, gente, o alemão, a pessoa, né? O cidadão alemão, a pessoa que tem mais assim essa raiz aqui na Alemanha, que muita gente tem curiosidade. O que eu percebo é que existe sim uma dificuldade de um contato mais próximo, porque eles são mais reservados. Só que isso é uma questão de cultura, de tempo, mas isso não quer dizer que eles não são legais. Tem muito alemão legal, assim como em qualquer país, qualquer nacionalidade vai ter. Então, assim, só que você precisa, primeiro, se você fala o alemão, é muito melhor do que você chegar falando inglês, porque quando você fala a língua deles, eles já se sentem acolhidos por você também. Então, é como se você tivesse interesse mais na cultura deles, já que você mora aqui, então para eles é importante. Então, assim, eles são mais reservados, mas quando tem oportunidade, eles gostam muito de conversar, eles prestam muita atenção ao que você está dizendo, existe uma atenção muito grande. Eles aqui não são muito de rede social como a gente é no Brasil, então eles têm uma valorização maior, eu percebo, desse contato pessoal. Não sempre, mas, por exemplo, se eu estou aqui na floresta, passeando, encontro um amigo, a gente pode conversar horas, ou só um conhecido, mas isso não quer dizer que eles vão se tornar amigos rápido. Então, é uma questão de tempo. Eles precisam de tempo para muitas coisas, entende? É mais ou menos isso que funciona. Vejo que eles vão muito assim pela valorização da cultura. Eles não são de gastar com qualquer coisa, não são consumistas, mas eles pagam caro para ir no teatro, para ir no concerto. Tem muita livraria, muita floricultura. Eles gastam com coisas assim. Então, Chibito. Ele tá aqui. Então, assim, esse ponto é legal. Em relação a Berlim e outras áreas, né, que eu viajei até fazendo reportagem, eu já fui para o sul, já fui para Hamburgo, a região de Stuttgart, a região de Hamburgo, são regiões importantes. Já fui passear no sul da Alemanha, no extremo, já beirando outros países. E aí também já fui passear em Munique. Então, assim, Berlim é uma cidade mais barata em relação a outras cidades grandes aqui da Alemanha. São consideradas mais caras, como Munique, por exemplo, que tem fama de ser cara. Frankfurt também é uma cidade que tem muito dinheiro. Então, as cidades mais ricas não são. Berlim não é a cidade, é a capital, mas não é considerada uma cidade rica na Alemanha, entendeu? Então, se você pensa em morar na Alemanha, você pode procurar oportunidade em várias cidades, que inclusive tem mais grana, né? Deve ter melhores salários do que Berlim, por exemplo. Eu vim para cá por gostar mais dessa parte cultural. Acho bem legal essa parte, foi por isso que eu quis vir para cá.
Que mais que eu posso falar para vocês? Tem realmente muita burocracia, tudo você tem que ter documento para você resolver as coisas. Nem sempre você resolve só com um telefonema, com um e-mail, você tem que escrever, você tem que imprimir. Você tem que estar... Eles sempre precisam que você informe o que é que está se passando na sua vida. Não uma coisa particular, entendeu, gente? Mas, por falar em vidas particulares também, eles aqui reconhecem o casamento homoafetivo, que isso é uma coisa bacana. Os direitos, né? Eu percebo muito. Em relação a direitos também, eu vejo que as mulheres aqui elas se sentem mais livres, é de igual para igual com o homem. Eu percebi isso até conversando com outros brasileiros que já moram aqui há mais tempo. Então, isso é uma visão que eu tenho aqui. A parte do idioma é a parte que mais pega. É a parte que, assim, realmente deixa você meio preso. Eu sou muito comunicativo, mas eu me sinto preso em relação a isso. Eu me sinto... E não é fácil, não é rápido aprender. Eu estudei muito no começo e tive um cansaço, né? Porque eu tinha uma compulsão pelas coisas, né? Por isso que eu tive o burnout no trabalho. Então, chegou no momento que eu cansei, aí tive que parar de estudar alemão. Então, assim, é ter paciência. Quando eu fui reduzindo minha ansiedade também, porque eu vim para mudar de vida, então fui reduzindo a ansiedade, isso ajuda também para aprender, porque você aprende com mais tranquilidade. Então, assim, hoje eu já converso mais com os alemães, aprendo na prática. Com mais petisco, né? Melhor. Com... Pronto. Com petisco ele vem. Toma mais. Gente, então assim, eu acredito que os pontos principais são esses. Realmente, assim, para mim valeu muito a pena mudar para cá. É desafiador como qualquer tipo de mudança na vida da gente, mesmo que você mude dentro do Brasil. No Brasil eu trabalhei como repórter 17 anos, eu mudei muito de cidade. Eu sou de Pernambuco, mas eu fui estudar na Paraíba, onde eu trabalhei também. Depois eu fui para Petrolina, sertão de Pernambuco, que é no meu estado, mas é outra cultura. Depois fui para Minas, morei em 3 cidades, cada uma com uma cultura diferente. Porque Minas é aquela loucura, né? Muito grande. Então eu fui para perto de São Paulo, Uberlândia, uma coisa. Depois Divinópolis também, perto de BH, é mais mineiro, né? Aí depois Juiz de Fora, que é mais carioca. Então, a gente sente diferença. Imagina mudar de país. Então, qualquer país que você mude, você vai sentir, sim, uma dificuldade. Só que a gente, quando vem com a cabeça aberta, a mente aberta para aprender, isso é legal, porque aí você aprende com o outro, né? Em falar em aprender com o outro, eu posso retornar um pouco a questão do alemão, por exemplo, que uma qualidade que eles têm aqui, que ela se mistura um pouquinho com uma parte difícil, que é uma sinceridade, assim. Eles são muito diretos, eles falam o que eles têm que falar, eles não têm não ficam cheios de dedos, assim, como o brasileiro, tanto de falar quanto de ouvir, né? A gente não tem muita facilidade para ouvir. Então, eu acredito que eles têm essa qualidade, que é muito legal também, mas às vezes parece um pouco grosso, então você leva um tempo, assim, para acostumar com isso. O jeito como eles falam, parece que está assim, brigando com você, né? Às vezes pode ser, né? Mas vocês têm que... Porque aqui eles seguem muito as regras. Eu percebo que eles não têm aquele jeitinho que a gente tem, entendeu? Isso que é a diferença maior, acredito, do comportamento. Olha ele aqui, tá vendo? Não sei se vocês acham que vocês não estão vendo, não. Mas aqui no canal tem um monte de coisa do Chibito. Não é Chibito? Tá quietinho aqui. Então, assim... eles não têm esse jeitinho brasileiro, tipo assim, as coisas não saem muito, eles não gostam que as coisas saiam da ordem, porque eles se acostumam a fazer numa ordem. Isso em relação a tudo, sabe? Como a cidade funciona, como as coisas funcionam. Então, no Brasil, se uma coisa dá errado, a gente tem um jeitinho para resolver. Eu não falo do jeitinho brasileiro de trapacear, que tem isso, infelizmente tem, mas aqui também tem umas coisas erradas, tá? Por exemplo, teve notícia aqui várias de falsificação de certificado da vacinação. Então, eles não são perfeitos. Já vi muito alemão fazendo coisa errada, que não pode fazer. Sim, tem. Não pensa que é perfeito. Por falar em não ser perfeito também, tem muito furto aqui de bicicleta, por exemplo. Furto de batedor de carteira, essas coisas. Quem faz isso eu não sei, mas tem. E a própria polícia avisa, já li reportagens.
mas não tem assalto na rua, a gente não vê violência assim extrema como a gente vê na rua, assassinatos, essas coisas no Brasil, que é tão comum. Então essa parte que eu adoro aqui, a parte da segurança. Eu vim pela cultura, mas hoje eu digo que o que mais me encanta aqui é a cultura, é o transporte que funciona bem. Claro que quando eu já viajei algumas vezes, até postei aqui, quando pega trem regional para ir para outras cidades, às vezes temos atrasos malucos, assim, que eu realmente não esperava. Mas aqui dentro da cidade, por exemplo, não tem problema. Eles são pontuais. Pode ter algum problema ou outro. E se a gente compara com o Brasil, nem fala problema. Então, assim, é uma coisa que é muito boa aqui, sabe? Então é só a gente ter paciência. Meu alemão já deve estar nos 60% aí, já consigo conversar com eles, me entendo, se eu falo errado, mas eles entendem, eu tento, se eu não entender o que eles falam, peço para repetir. É uma coisa que a gente vai aprendendo, tem que ter paciência, 2 anos é pouco para, né, dominar um idioma. Aí se precisar eu uso o inglês, uso o espanhol, eles também falam espanhol, não todos, mas inglês praticamente todos falam. Então, assim, é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar aqui nos comentários, vocês podem perguntar, se eu puder responder, eu vou responder. Eu criei o canal Mais Berlim com a intenção de falar mais de cultura, de viagem. Inicialmente, eu interrompi um pouco o projeto, porque o visto que eu tinha de estudante não permitia que eu tivesse o Mais Berlim, uma empresa, uma revista em si, né? Um canal de YouTube não tem nenhum problema, óbvio. Mas aí eu interrompi um pouco esse projeto e agora eu vou retomar. Mas foi mais uma questão burocrática, que como eu falei para vocês aqui, é tudo muito assim. Então eu criei com essa intenção. Mas eu já aprendi, né, desse tempo que eu estou na internet, que a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo no caminho, assim, a gente vai fazendo as coisas, vai aprendendo. O tema que a gente traz para cá tem a ver muito com o que vocês também buscam e que casem com aquilo que eu acredito. Mas hoje eu quis trazer esse resumo, né, esse balanço da minha vida aqui, porque eu sei que muita gente tem interesse em saber como que é viver em outro país, como que é viver aqui na Alemanha, como que é viver aqui em Berlim. Então é isso, esse é o meu resumo de fim de ano, comemorando a virada do ano. E eu sou de projeto, de planejamento, já falei que eu sou gerente de projetos também, e o planejamento foi que me trouxe aqui para Berlim. Eu fiz um plano, um projeto de mudança, e aí aqui eu criei um projeto que chama Mudar é Possível, que é outro, se vocês quiserem, vou deixar o link aqui embaixo, mas tem um canal também, Mudar é Possível, e no Instagram é @projeto Mudar é Possível. Como eu também sou repórter, quem é da área de jornalismo ou que queira dar sugestões de reportagem que eu faço aqui internacional, eu tenho um Instagram que chama Repórter Augusto Medeiros. Aí vocês vão me seguindo e a gente vai se comunicando e vai junto nesses projetos aí aqui da Alemanha. Um beijo no coração e fique bem. Valeu!